presidente do Banco Central, no tempo em que isso estava andando e todo mundo Roberto sabia. Campos Neto. Roberto Campos Neto, que a mídia comercial levou mais de um mês para perceber, e mesmo assim rapidamente. Porque eles são donos de 79% do noticiário digital sobre finanças e economia, e não, se não fossem bancos e corretoras, os donos já teriam todos sido expostos e dissecados. Esse é mais um mega crime tramado e cometido dentro do sistema financeiro. É isso que fica o tempo todo passando ao largo. Mas isso aí, o alvo é o sistema financeiro. Agora infiltrado por uma outra espécie de crime organizado. Facções e milícias. Esse é um livro, A Fantasia Organizada, do grande pensador econômico Celso Furtado. Ele relata a conversa em Santiago do Chile com Raul Prebisch, que é outro grande economista que criou o Banco Central da Argentina na primeira metade do século passado, foi ministro da Fazenda. O ex-economista estava caminhando, e aí o Celso Furtado perguntou por que ele não foi para o mercado, não foi trabalhar no banco depois que saiu do governo argentino e do Banco Central e foi se tornar professor. Diante da perplexidade do Furtado, o Prebisch respondeu: que emprego? Isso aqui é bom o pessoal do Banco Central ouvir, o Roberto Campos, essa gente. Que emprego? Eu havia sido, por muitos anos, presidente do Banco Central, conhecia a carteira de todos os bancos, porque havia ajudado a saneá-los, a ponto de poder administrar pelo telefone. Muitos grandes bancos me ofereceram altas posições, mas como eu poderia colocar meus conhecimentos a serviço de um banco se eu sabia os segredos de todos? Preferi reduzir meu padrão de vida ao de um professor, o que não era muito. Então é outra coisa que é poupada nesses ataques todos, que é o seguinte: a porta giratória, o vai e vem de diretores do Banco Central há tempos. Esse é um jogo, por exemplo, isso é escandaloso, tão escandaloso quanto eventualmente alguém que é filho ou não sei quem do ministro do seu STJ e tal. Por que não se fala? Porque esse é o jogo e eles são os donos do jogo. Ponto. Esse é o veio central do escândalo master. Fica todo mundo pegando todo mundo e tem que pegar, mas o central nisso é o seguinte: por que isso estava lá 3, 4 anos rolando dentro do Banco Central e não se fez nada? E é importante isso que você falou, que Roberto Campos Neto só foi citado Ali, de raspão, agora e de raspão. porque isso pega neles. Que se você Sim, claro. Porque já está lá fintech, PCC, então esse é o perigo desse jogo e a cobertura nesse jogo. Alô, pessoal, bom dia, um abraço para vocês. Quarta-feira, 4 de fevereiro, nós estamos começando agora o melhor programa do rádio brasileiro, 3 pontos, transmitido aqui pela Rádio Metrópole FM 101.3, pelo nosso YouTube, que é metro1.com.br, e também pelo canal Bob Fernandes. Vamos então dar aqui o alô aos nossos queridos participantes. Bob. Começando por Jânio de Freitas. Alô, Jânio, como vai você? Olá, pessoal. Tudo bem, tudo indo. Nada de particularmente assustador, nem comemorativo. Muito bem. Sérgio Augusto. Olha, eu estava pior ontem, mas amanhã eu estarei melhor, né, que hoje. Calor daqui inacreditável e meu ar refrigerado não está funcionando, porque eu vou ter que fazer uma melhora aqui na parte elétrica e eu estou aqui numa sauna horrorosa. Mas você sabe, mas sauna também é uma coisa boa, porque você bota fora. Mas eu não estou com eucalipto aqui, aquele galinho de eucalipto. Então estou desprovido do material necessário. Muito bem, e mas aqui, eu trouxe uma coisa. aqui... Peraí, mas eu trouxe uma coisa importante. O quê? Eu botei isso aqui é homenagem a um assunto da semana passada que eu acabei não falando, porque não deu tempo, mas é um assunto que diz respeito a todos nós e os Jânios em particular. Este aqui é minha homenagem ao Orelha. Orelha. Só que esse não é o Orelha, esse é o Biriba, mascote do Botafogo de 1948. Então, cada um... Pois bem, e aqui, recebendo com alegria nos estúdios da Metrópole, o nosso queridíssimo Bob Fernandes. E aí, Bob, como você vai, meu amigo?
vamos bem, amigos. Jânio, Mário, Sérgio e as amigas e os amigos. Cá estamos novamente na batalha. Sim, sempre. E é Sempre. bom quando você está aqui, você sabe. Eu gosto muito de sentir esta presença. Se pudessem todos estar juntos, seria melhor. Mas eu sempre gosto de começar o programa perguntando a Jânio o que é que você gostaria de falar agora, Jânio, no início do nosso programa. Pode ser a aprovação pela Câmara de 2 projetos, um deles aumentando os vencimentos, os salários dos funcionários da própria Câmara. É uma coisa vergonhosa. Não sei o que é que tem, não consigo imaginar o que é que tem na cabeça os dirigentes da Câmara, os autores desses projetos e os que os aprovam. É um aumento de custo da ordem inicial de 5 bilhões e 300 milhões, e só inicial porque há um presente, uma doação, além do aumento dos salários, que chegam, em alguns casos, ao aumento de 100%, dobro do vencimento atual. Mas esse presente especial é fantástico. A cada 3 dias de trabalho, o funcionário pode faltar sem perder a diária, para descansar 3 dias de trabalho, coitado. Mas já há um total de 10 dias de ausência por mês. Isso parece 1/3 do mês. Não, é uma tapeação, a maneira como foi escrito ilude. Porque, na verdade, essas 10 ausências permitidas somam 50% dos dias em que o sujeito devia trabalhar. Ou seja, metade. Porque são 20 dias úteis, 20 a 22 dias úteis por mês. Se ele pode ter 10 faltas, ele está faltando em 10 dias úteis. Metade dos meses em que as semanas úteis somem 20 dias e quase metade naqueles meses em que haja 22 dias de utilidade teórica, porque na Câmara não é utilidade real, prática. E exigem cortes de gastos do governo. Aprovar isso, fazer um projeto desse. A presidência da Câmara, do moço Hugo Mota, da Paraíba, não reagir, não tomar uma providência para que o plenário da Câmara não seja submetido a essa coisa vergonhosa que foi votar aprovadamente esse projeto. Isso tudo compõe um momento de grande representatividade do país que nós estamos vivendo na sua face política. É uma coisa para a qual são necessárias medidas urgentes, e eu não sei quais possam ser
essas medidas. Esse projeto de quem é geral? É uma coisa que partiu do próprio presidente da Câmara? Como é que é o meu procedimento? Não, eu não sei como foi. Uma alma caridosa. É a melhor explicação. Mas agora isso, eu queria puxar a partir disso que Jânio falou, que é importantíssimo, para a gente ver que mais ou menos nós estamos vivendo numa fase, com a ajuda da grande mídia e dos grandes, assim que, sabe aquela história de que ou instaure-se a moralidade ou locupletemos-nos todos. Como a moralidade não foi instaurada e não está sendo instaurada, então vamos entrar na geral. Porque essa história do Banco Master tem tudo a ver com isso, no meu entendimento. O que você acha, Bob? Acho que sim, e o que o Jânio falou é que a Câmara não é um poder independente, é cada vez mais um poder paralelo que está se blindando nessa disputa de poder, na cara dura, porque é só a única explicação. O Banco Master tem números que eu acho que as pessoas estão já enjoadas de saber, porque isso tem 2 meses que está em cartaz. Eu não sei se você quer citar os números aí, alguma coisa, ou... Vamos citando ao longo aqui, vamos. O Master não tem caixa para honrar seus compromissos, que são 41 bilhões. O Fundo Garantidor de Crédito terá que usar 46,9 bilhões para ressarcir 1.600.000 investidores, físicos e privados. O BRB, Banco de Brasília, o senhor Ibanez Rocha, embarcou nas operações fraudulentas do Master, valor de 12,2 bilhões. E tem ainda o pepino das aposentadorias, que governos e prefeituras estaduais jogaram 1 bilhão e 800... Ontem o do Rio mesmo, o presidente do Rio Previdência foi preso. Davis Marcon Antunes, preso. O Rio de Janeiro, 970 milhões das aposentadorias dessa brincadeira. No Amapá, 400 milhões dos pensionistas. Amazonas, mais 50 milhões. E 15 cidades... prefeitos jogaram a previdência dos funcionários nessa roubalheira, sendo que todas essas prefeituras são comandadas pelo centrão, pela direita e extrema-direita. E temos os fatos relevantes que às vezes ficam assim misturados nisso tudo, porque acho que a ideia é melar, jogar lama para todo lado, para ver se depois isso aí fica tudo... já que está todo mundo, vamos parar por aqui. Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Vorcaro, foi o doador de 2 milhões para Tarcísio e 3 milhões para Bolsonaro. O presidente do Banco Central, no tempo em que isso estava andando e todo mundo sabia... Roberto Campos Neto, que a mídia comercial levou mais de 1 mês para perceber, e mesmo assim rapidamente. Porque eles são donos de 79% do noticiário digital sobre finanças e economia, e se não fossem bancos e corretoras, os donos já teriam todos sido expostos e dissecados. Esse é mais um mega crime tramado e cometido dentro do sistema financeiro. É isso que fica o tempo todo passando ao largo. Mas isso aí, o alvo é o sistema financeiro, agora infiltrado por uma outra espécie de crime organizado. Facções e milícias. Investigado também, por exemplo, o João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da REAG, preso há pouco, investidora, gestora de fundos, REAG liquidada em janeiro, e emitida naquele caso com o PCC do ano passado. Ex-integrantes do Bolsonaro, as pamparras são citados, mas acho que aí, Mário, essas citações agora gerais de uma maneira... É preciso ter cautela para a gente não cair num outro lavajatismo, que é aquele outro escândalo monumental que está ressurgindo agora com a Daniela Lima fazendo um belo trabalho, com o pessoal do UOL fazendo um belo trabalho. A lógica é sujar todo mundo. Quanto ao STF, tão citado também, citações a Vorcaro, contratando ou operando junto a ministros, parentes de ministros, melhor falando, expõe a parte crimes vierem a ser comprovados ou não, uma situação que é real, que é a liberalidade crescente com negócios em torno de magistrados e familiares. Mesmo que não se comprovem ilegais, são negócios que não são, obviamente, moralmente aceitáveis. Ainda mais porque serão usados para atacar.
E quem está atacando? Quem está atacando são os que o Supremo Tribunal puniu, ou parte dos bandos, pelo 8 de janeiro, e que está investigando para punir pela roubalheira de bilhões no orçamento secreto. Então essa é a briga de fundo, não me pega que eu te pego, e fica jogando a lama para ver se gruda. Donos de meio de educação controlam esse jogo, e encerrando, o Danilo tem uma capa aí de um livro que eu queria encerrar contando uma história rapidamente. Esse é um livro, A Fantasia Organizada, do grande pensador econômico Celso Furtado. Ele relata uma conversa em Santiago do Chile com Raul Prebisch, que é outro grande economista que criou o Banco Central da Argentina na primeira metade do século passado, foi ministro da Fazenda. O ex-economista estava caminhando, e aí o Celso Furtado perguntou por que ele não foi para o mercado, não foi trabalhar no banco depois que saiu do governo argentino e do Banco Central e foi se tornar professor. Diante da perplexidade do Furtado, o Prebisch respondeu: que emprego? Isso aqui é bom o pessoal do Banco Central ouvir, o Roberto Campos, essa gente. Que emprego? Eu havia sido por muitos anos presidente do Banco Central, conhecia a carteira de todos os bancos, porque havia ajudado a saneá-los, a ponto de poder administrar pelo telefone. Muitos grandes bancos me ofereceram altas posições, mas como eu poderia colocar meus conhecimentos a serviço de um banco se eu sabia os segredos de todos? Preferi reduzir meu padrão de vida ao de um professor, o que não era muito. Então é outra coisa que é poupada nesses ataques todos, que é o seguinte: a porta giratória, o vai e vem de diretores do Banco Central há tempos. Esse é um jogo, por exemplo, isso é escandaloso, tão escandaloso quanto eventualmente alguém que é filho ou não sei quem do ministro do seu STJ e tal. Por que não se fala? Porque esse é o jogo e eles são os donos do jogo. Ponto. Esse é o veio central do escândalo master. Fica todo mundo pegando todo mundo e tem que pegar, mas o central nisso é o seguinte: por que isso estava lá 3, 4 anos rolando dentro do Banco Central e não se fez nada? E é importante isso que você falou, que Roberto Campos Neto só foi citado Ali, de raspão, agora e de raspão. porque isso pega neles. Que se você Sim, claro. Porque já está lá fintech, PCC, então esse é o perigo desse jogo e a cobertura nesse jogo. Eles tentaram jogar tudo em cima do Lula, puxar a coisa para cima do Lula e do Galipo, que foram os únicos a começar a investigar, né? E nesse fuzuê de 2 meses, que vamos dar real, cara, ninguém tem saco, ninguém aguenta mais ouvir falar disso. Tem 2 meses isso e todo mundo ataca em todo mundo. As pessoas, o cidadão comum chega a hora que ele desiste. E fica parecendo que todo mundo igual, todo mundo tem o mesmo peso, e não é. E aí, Gênio, o que é que você acha dessas coisas? Eu acho que essa discussão sobre responsabilidades maiores ou menores, nesse caso incrível, do Banco Master, tem um ponto de certeza que pode ser de certeza geral. É o seguinte: todos os setores incumbidos de algum tipo de fiscalização financeira no Brasil, fiscalização de algum modo conectada ao sistema financeiro, todos eles falharam. Não se salva nenhum nessa história do Banco Master. O que importa seria uma investigação sobre por que essa falha geral. O que foi que produziu essa falha geral? Quem foi que levou, que obteve essa falha geral? A que custo? O custo para os ingênuos, os inocentes que entraram na fria desse Banco Master, o custo para eles é alto. E o outro custo é para o país. E há um terceiro possível custo,
que foi o custo para haver essa unanimidade de omissões, de descumprimento das responsabilidades e, portanto, de colaboração para o golpe financeiro que era o Banco Master. Isso é que devia ser investigado a fundo. Haveria espantos aí com as pessoas a serem investigadas, mas não há nada a fazer se desejamos ter uma resposta sobre o nível de moralidade, de integridade, como que o sistema financeiro no Brasil é fiscalizado. E como opera, né, gente? Que, por exemplo, o que é a privatização da Sabesp? Por quase 5 bilhões a menos, vendendo para um circuito muito menor do que poderia ter sido, para você ter dividendo no final do ano, a água faltando, a água suja e silêncio no final do ano. Silêncio por quê? Porque é o Tarcísio, pode ser o candidato do sistema à presidência da República. Tal. Então assim, é um conjunto de coisas que vai se naturalizando, Mário. É um escândalo da mesma forma, só que não é tido como tal. Ah, não, imagina, porque isso foi a privatização, tal, mas é um escândalo. Que foi 5 bilhões a menos, uma empresa rentável, absolutamente útil para o Estado, e logo depois começa a falhar, falta água, aí. Então isso vai cansando as pessoas vão desistindo de acompanhar. Esse é um outro problema sério, o cansaço que as pessoas estão tendo diante desse bombardeio, não só no Brasil, mas esse bombardeio de informação e desinformação incessante, isso vai desmobilizando as pessoas vão ficando sem paciência para acompanhar. Ninguém aguenta mais, né? Quer dizer, isso. Em relação a mesmice. É você dormir e acordar todos os dias com sobressalto. Todos os dias, quem se liga nisso, noticiário, rede digital, todo dia você vai dormir ou acordar, seja lá o que for, a orelha, o banco, o master, todo dia tem um bombardeio incessante e as pessoas, até para se preservar mentalmente, começam a se afastar disso. Mas é bom lembrar que nós vamos ter eleições fundamentais para o Brasil. Mas tudo isso tem a ver com a eleição fundamental para o Brasil. Que tem. Esse bombardeio não é obra do acaso. Mas na hora que cansa, é verdade, eu sinto isso também, né? Cansar, você enche o saco, pô. Não é? Esse é o objetivo, instaurar o caos para poder, né? Lembra aquele livro do O Mago do Kremlin, que o gestor do Putin manda mentir a favor, contra todo mundo, e depois assim, é preciso produzir um dos sentimentos mais poderosos da humanidade, a ira. Através da ira, do ódio, você desarruma e controla o caos. Esse é o jogo. Não sei. E seguimos ou temos um outro momentoso? Seguimos, Jânio. Temos outro momentoso tema, né? Vamos então. Vamos lá. O governo Tarcísio deu, não o pontapé, mas o coice inicial no projeto de escolas militares? Escolas cívico-militares. Já começou a implantar neste ano 100 escolas cívico-militares. O estado de São Paulo deve chegar a 132. Vejamos, depois eu digo uma coisa, vejamos que bela estreia em Caçapava, São Paulo. O Danilo tem o vídeo aí. Caçapava, São Paulo. Militares reformados. Os monitores passaram a ensinar a Ordem Unida, um conjunto de movimentos padronizados comuns da Polícia Militar. Fazer a coisa igual, né? De forma unida. Mas o que era escrito pelo policial na sala de aula tinha erros. Primeiro, descansar, com C cedilha, como correta com S na última sílaba. E continência, sem a letra N antes da letra C. Em menos de 2 minutos, o tenente Jefferson, que escrevia no quadro, foi até a porta e conversou com uma pessoa que acompanhava de fora. Ele voltou para a sala, olhou o quadro e se dirigia de volta ao homem, que apontou para uma mulher sentada na aula. Depois disso, ele foi até o quadro e arrumou a grafia de descansar.
A conversa com a mulher continuou e, de novo, o militar foi até a lousa e fez a correção. Agora, em continência. Colando, estava colando. Os militares não atuarão em sala de aula e nem ocuparão cargos dos profissionais de educação. Eles atuarão como apoio no acolhimento e preparo dos alunos na entrada dos turnos, no intervalo de aulas e nos períodos de encerramento dos turnos, e colaborarão também nos projetos educativos extraclasses e na busca ativa dos alunos. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que os monitores passam por orientações sobre as atividades. São Paulo. Agora, olha... 29 milhões, hein? Peraí, um minuto só. Um minuto. Na semana passada, eu recebi aqui, ele pediu e eu fiz um programa aqui com o candidato a presidente, pré-candidato Romeu Zema. E eu falei com ele, e perguntei para ele, você eleito presidente, qual o seu projeto de educação? E tem um trechinho aí, porque casa com o que Bob botou aí. Bota aí. Eu acho que na educação falta também opções. Isso. Além da escola estadual tradicional, nós queremos também a escola cívico-militar. Eu estou falando é pegar 10% das escolas e transformar em cívico-militar. A família que quiser, que fala, eu prefiro que o meu filho vá para uma escola cívico-militar, tem essa opção. Qual a vantagem de sair cantando hinos de matar gente, como tem acontecido? Eu não entendo direito, não expliquei. Eu sei que essas escolas cívico-militares têm muito mais disciplina. Ali, se um aluno desacatar um professor, ele vai ser expulso, entende? Ele pode discordar. Agora, agredir é outra questão. Ali não vai ter rabisco em parede, não vai ter pichação, não vai ter... Mas precisa ser militar para ensinar? Ou quando você estudou antes da universidade, eu também... A gente respeitava o professor. Respeitava. E tudo, mas eu não precisava de nenhum militar me dizer, olha, fica enquadrado, você não pode. Eu acho que eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que você e eu vivemos num mundo em que esse respeito, essa consideração era algo muito mais prevalente do que hoje. Concorda, né? Mas assim, eu não estou falando que nós vamos, Mário, levar isso para todas as escolas, não. Eu estou falando assim, nós queremos dar um modelo. Se as pessoas quiserem, se os pais falarem, eu quero que o meu filho vá numa escola que ele é obrigado a chegar às 7 da manhã, ele é obrigado a ser comportado. O pai decide. Eu não quero educar meu filho, vou entregar ao governo. Não é um pouco isso? Eu quero colocar meu filho numa escola que valoriza a disciplina e não numa escola que vai lá e que a professora fica falando mal de quem trabalha muito, que é ganancioso e etc. Então, eu acho que... Porque hoje o que nós temos é um ensino pasteurizado, Mário. Só tem escola estadual de um tipo. Por que nós não podemos ter de 2 ou 3? E além da cívico-militar, eu quero também, nós já temos lá só 3. Não consegui avançar mais, estou frustrado por causa disso, aquele tipo de escola charter. O Estado dá o dinheiro para uma instituição privada, faz todo o papel que uma escola estadual faria. Às vezes melhor, falta é concorrência. Nossa Senhora. Olha, o cara que está falando de educação é o cidadão que atendeu uma jornalista que perguntou, você ouve? E esse cidadão falou, ovo. Ele tá falando em educação. Com todo respeito, é um idiota que se faz de idiota. E essa história... Mário perguntou a ele, Hã? Mário, por acaso, perguntou a ele qual é a escola que ele, Juma, vai fazer? Qual é que ele vai escolher? Não, mas mais para frente, se tiver tempo... Aprender a conjugar verbos, aprender quais são os pronomes corretos. Não, rapaz... E aula de história? Tem aula de história. Essa de escola de São Paulo... A parte de segurança pública... A Segunda Guerra Mundial foi em 1950, década de 50. Era o que estava sendo ensinado. Em São Paulo, naquela escola em São Paulo, o currículo está dizendo que... Eu vi hoje que a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1950... Não, pelo que escreveu, dá para ver. Agora, mais para frente, se tiver tempo, tem um trecho. Para isso sempre tem tempo, Mário. Bota lá.
que eu pergunto a ele sobre segurança pública, porque ele foi a El Salvador. Bukele não recebeu ele. E ele saiu, antes de estar aqui, ele dizendo que era uma experiência interessante pegar os nossos criminosos e prender em outros países. Você está querendo ver logo, Sérgio? Está com... Quero. Ai, mas Então, se está no ponto aí, é interessante, rapaz. Pode ser o nosso futuro presidente da República, meu filho. Não desconfie de nada, não. eu ovo. Olha aqui, vambora, ele aqui. Eu perguntei a ele, tá, qual o seu, você eleito presidente, qual o seu projeto para segurança? O modelo de El Salvador, ele precisa ser analisado, porque ele deu resultados como nós nunca havíamos visto no mundo. O país mais violento das Américas e talvez do mundo, hoje, ao lado do Canadá, é o mais seguro das Américas. É Canadá e El Salvador. Isso foi feito num curto período de tempo. Houve uma redução de homicídios de praticamente 99% em El Salvador. E eu estive lá, Mari, eu não gosto só de olhar estatística, conversar com a autoridade, não. Eu fui lá nas comunidades, que são as favelas, conversar com quem mora lá, conversei com estudante, conversei com quitandeira, conversei com mecânico, conversei com o dono da vendinha lá, conversei com o dono do barzinho, etc. Todos endossam, aprovam, aplaudem as medidas do governo de El Salvador. Por quê? Porque eles viviam sob o terror. O que eles fizeram lá foi passar a considerar como terroristas os membros de facções criminosas. Esse pessoal foi todo detido, preso, e fica muito claro que o problema da segurança pública, que acomete muito o Brasil, que é o campeão mundial de homicídios, infelizmente, e a Bahia, infelizmente, está, né, entre os estados mais violentos do Brasil, nós precisamos ir nessa linha. Sim, governador, esse é um lado da moeda. Sim. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Mas tem um outro. Você acha, por exemplo, que Salvador Bukele seria um presidente como você pretende ser um presidente, em que tudo é transparente, não tem parente, existe leis e as leis são obedecidas, ou ele conseguiu isso num regime ditatorial? Porque esse é o outro lado. Aí eu pergunto junto, quando a polícia do Rio fez aquela ação, ele conseguiu avançar 1 milímetro de território ocupado pelas milícias, mas começando por El Salvador. Não tem esse outro lado que é assustador? Você toparia ser um presidente no estilo Salvador Bukele? Mário, primeiro vamos deixar aqui muito claro, eu sou um democrata, eu acredito na democracia, né? Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Eu até considero que o sistema que me elegeu 2 vezes governador de Minas, as urnas eletrônicas são seguras? Pode ter fraude? Pode, mas eu acredito. Então acho que o Brasil avançou muito nessas últimas décadas. Você passou pelo regime militar, né? Então você sabe muito bem que nós avançamos hoje. Acredito num Estado que respeite os direitos humanos também. Agora, Mário, nós temos também de considerar o seguinte: hoje no Brasil, muita gente de bem, o ano passado, pela atualização que eu fiz, foram 35 mil pessoas perderam a vida, mais do que talvez todas as guerras somadas que existem no mundo devido à violência. O governo não pode ficar de olho fechado, não pode achar que isso é normal. Isso tem um custo para a sociedade que nós nem imaginamos. Não é só falar, eu vim aqui matar bandido e está resolvido. Só matar o bandido não resolve. Então, nós precisamos dar todo esse apoio em saúde, em educação, em segurança, infraestrutura.
Ele disse que ele começa dizendo que Bukele tem que ser estudado, que foi um caso. Por que ele não foi estudar o Canadá? Então? E além do mais... Isso que eu ia perguntar, por que você não perguntou ele sobre o Canadá? Ele esteve no Canadá? E além do mais, não estudou nada, porque até Trump, o Bukele está sendo investigado por aliança nos Estados Unidos, com aliança com facções criminosas, a mais poderosa dele. Ele não sabe nada, isso é um cascateiro. Mas só para encerrar o caso do Tarcísio, esse ensino aí, na verdade, o que a gente está assistindo ali é escalar e espalhar cabos eleitorais pelo estado de São Paulo, que são os PMs, cabos eleitorais do governador Tarcísio e do secretário de Segurança, o SS Derrite, que, a propósito, foi investigado envolvimento em 16 homicídios. Então, essa escola cívico-militar em São Paulo é para a campanha eleitoral desse ano. Assim como esse está fazendo essa publicidade aí, é para isso. Ah, que preguiça, meu Deus do céu. Enquanto ele falava, a Nardelli estava quase vomitando aqui do lado, só para. Sim, agora imagine eu que fiquei aqui mais de 1 hora no sábado. Mas tomou um Vonal. Boa, pai. Mas, Jânio, diga aí, Jânio. Acorda o Jânio, acorda o Jânio. Ele está acordadíssimo. Aquela cena da sala de aula, as meninas e meninos batendo continência e pés juntos, calcanhares juntos, palmas das mãos nas costas e tal. Salve seja. Me lembrou escolas assim que já houve deixaram a sua marca histórica. Eram as escolas da juventude nazista. Era igualzinho a isso. Igualzinho. O professor levantava e tal. Há documentários disso, feitos naquela época para glorificar essa pedagogia do Tarcísio, importada da Alemanha da década de 30, século passado. Aliás, há algum tempo atrás, eu trouxe ao nosso programa um videozinho que eu não sei se o Danilo recuperaria, mas seria muito oportuno. Tem mais uma ilustração. Olha ele aí. Esse é do Paraná e tem outro de Curitiba. Não é esse. Tem outro do Curitiba. Eu vou te prender! Eu vou te prender! Vou invadir sua mente! Vou invadir sua mente! Não vou deixar tu dormir! Não vou deixar tu dormir! E nas infiltrações! E nas infiltrações! Você vai lembrar de mim! Você vai lembrar de mim! Sou taticano maldito! Sou taticano maldito! E tem o outro que é de Curitiba, que é mais recente, o governo do Ratinho Júnior, se encontrar. Né? E aquela pessoa que é consultada, que o menino fala na reportagem, provavelmente é a professora, que devia estar ali pasma com aquele espetáculo na sala de aula. E você sabe que garoto, os militares ganham muito mais do que os professores. Ganham mais do que os professores. Imagina um professor se sentindo, vendo uma coisa grotesca daquela, cara. Mas é isso. Mas, Mário, tem mais 2 assuntos. Um deles eu recomendaria que as pessoas acompanhem a cobertura da Daniela Lima no UOL sobre o caso Moro, que é estarrecedor, que está aparecendo tudo aquilo que se dizia que parecia folclore, está gravado. Era verdade, está gravado. Moro agia como policial, promotor. Ele mandava gravar festas íntimas de festa surubas, da cueca. Pessoas pegavam lá, desembargadores, juízes, deputados, todo mundo na sacanagem, nu. Para chantagear depois. Rapaz. E escalou o ex-deputado Tony Garcia como informante e assessor dele. Quer dizer... Agora ele é candidato forte a governador do Paraná. E provavelmente é o que o Paraná quer e terá. Né? Por que não? Mas eu vi uma outra coisa que me surpreendeu muito, que você entrevistou outra pessoa aqui, que eu fiquei meio pasmo. Vamos
passar por esse assunto, Sim, não? que foi? Eu vi uma frase do prefeito de Salvador, Bruno Reis, para você, que me pareceu inacreditável. Disse o prefeito de Salvador, aspas, o transporte público sob pneus está falido, a conta não fecha. É inacreditável porque o BRT, esse sistema que foi instalado aqui em Salvador, custou 1 bilhão, foi construído em 2 gestões. A primeira, no ACM Neto, e ele, a segunda gestão. E mesmo sobre críticas de que aquilo seria um erro brutal, ele insistiu. Aliás, o Danilo tem acho que tem 2 manchetes de jornal aí a respeito disso. Olha lá, à época, Bruno disse que existia preconceito contra o BRT e que o BRT iria dinamizar a mobilidade da cidade. Mas o que é a cidade real, na maioria da cidade real do Salvador? O censo do IBGE. Na porcentagem da população e não pelo todo, Salvador é a 3ª capital do Brasil com o maior número de pessoas vivendo em favelas, em comunidades. São 830 mil pessoas, 1/3 da população. Atrás apenas de Manaus, com 53,38%, e Belém, com 57,49%. E pelo número total, não porcentagem, Salvador é a 4ª cidade do Brasil com mais favelas, atrás apenas de São Paulo, Rio e Manaus. Então, de repente, subitamente, o prefeito descobre que aquilo que ele propugnou, trabalhou para que se viesse ao custo de 1 bilhão, é algo que não funciona mais porque dá prejuízo. O que lhe pareceu? Ali você estava como entrevistador, não tinha como. Rapaz, eu vou te contar. Isso numa cidade, Mário, que está sendo cercada cada vez mais por torres. Lá na Graça, onde você mora, tem um prédio de 38 andares, acho que na rua São Pedro, que mal cabe com 4 vagas para cada um. Não cabe um carro na rua para passar. Como é que vão sair 38 andares daquilo ali? A cidade engarrafada. Saírem ao mesmo tempo? Dançou, ninguém anda, todo mundo engarrafado o tempo todo, e as pessoas não notam isso. E aí tem que ouvir isso do cara. Não, o que me espanta ainda é, nos tempos que nós estamos vivendo, a prefeitura dar prioridade ao automóvel. Tem áreas da cidade, por exemplo, ali onde era a antiga fábrica da Coca-Cola, hoje tem um grande hospital, Mater Dei, tem um conjunto de viadutos e em frente ao antigo Guatemi também. Você não vê lugar nenhum para uma pessoa andar. Não, e você não viu. Na Avenida CM, não tem onde é andar. Um mar de cimento. Você não anda. Você não vê uma alma penada. Você não vê ninguém. Então, aonde a urbanidade, uma cidade que vai se tornando um paliteiro de prédios à beira-mar, isso é uma barbaridade. E ficam nessa conversa, e todo mundo sabe que está todo mundo faturando. Todo mundo sabe como é que é feito o jogo. Um pedaço da Câmara, elege o prefeito, libera o PDDU, a lei do uso do solo. Todo mundo sabe. Todo mundo comenta na praia, nos bares. Todo mundo sabe como é que funciona. E isso se espalhando, Mário. Eu te contei um negócio. Eu estive em Barra Grande. Cada pessoa que pisa em Barra Grande paga R$20 para pisar no pier. E R$40 para ficar na cidade. Pergunte quem controla o dinheiro. Era o Conselho de Turismo, não é mais. Parece que é uma fundação E quem controla a fundação? E é na mão grande, é tudo no tapa. E todo mundo sabe e não acontece nada. Depois a gente está falando do caso do Banco Master. O Banco Master é o topo de uma brincadeira que está lá embaixo também. Agora, tem um ouvinte aqui que eu faço questão. Com todo respeito, na metrópole não se fala mal de Bruno Reis nem de ACM Neto. Rapaz, eu não mando você ir à merda por uma questão já mandou. de respeito. Já mandou, Respeito aos colegas desse programa. Porque só mandando você à merda. Porque não tem uma pessoa mais crítica aqui do que eu. Mas não vou perder tempo. Já mandei a merda, vai a merda mesmo. E não é a crítica pela crítica, é porque é óbvio. Nada, claro. E diga-se de passagem que não é só em Salvador, isso é de Porto Alegre, a Belém, leste a oeste. Você tem um dinheiro sobrando aí nos chamados fundos de investimento, que estão especulando e estão também, obviamente, o dinheiro sujo e porco, que daqui a pouco se dirá, tem dinheiro do partido, da facção tal, da facção tal. É isso. Agora, tentando voltar mais à política mesmo, no sentido político, nós vamos ter eleições agora importantíssimas, não é?
federal. O Congresso, eu acho pouca possibilidade de haver uma renovação significativa, inclusive porque cada deputado já sai com fundo eleitoral, emendas, fundo partidário, etc. Mas temos a eleição presidencial e temos um mundo em transformação. É claro que a gente não vai... Ninguém aqui tem bola de cristal para dizer que fulano ganha, perde, nada disso. Mas eu queria ouvir de Jane também, de Sérgio, você, Bob, um pouco de análise desse mundo que nós estamos vivendo, isso no Brasil e a importância da nossa eleição, cuja campanha já começou, já está o couro comendo tudo quanto é lugar. E aí, Jane? Aí temos uma demonstração pelo Trump de que não é só o Brasil incapaz de eleger um bom Congresso, um bom não, já seria exagero, mas um Congresso respeitável. Estão lá os americanos vendo o Trump fazer o que quer, contra a Constituição, contra as leis, contra o Congresso, contra as normas convencionais da sociedade americana e da história americana. E não acontece nada, nem vai acontecer. O que o ameaça são casos de aventuras sexuais. Bom, isso aí está fazendo um escândalo danado nos Estados Unidos. Deve ser a preocupação do Trump. Levar porta-aviões para o Oriente Médio com o propósito de ameaçar o Irã de destruição. Ninguém nos Estados Unidos protesta, não acontece nada. Absolutamente nada. O sujeito dispõe, dispõe do maior poder militar do planeta a seu belo prazer, porque empombou com o Irã, como empombou com o Maduro, fez ao Maduro acusações que não provou, provavelmente, parte delas é verdadeira, a outra não se sabe que fundamentos poderia ter. Fez acusações parecidas a um sujeito comprovadamente íntegro, inteligente, muito bem intencionado e muito capaz. Tem feito muito bem a Colômbia, que é o Gustavo Petro. Ontem, recebido pelo Trump, com grandes elogios no final, depois de havê-lo comparado, igualado ao Maduro, ameaçado de dar a ele o mesmo fim que está dando ao Maduro, e ontem conversaram longamente. Ele havia tomado a providência de não permitir a presença de jornalistas, certo de que o Gustavo Petro, muito inteligente, muito bem-humorado, podia armar alguma para ele. E afinal armou, que foi acrescentar aquele S em América, América que é a maneira que os americanos pretensiosamente chamam os Estados Unidos, e o Gustavo Petro acrescentou um S, América. Levou a sua canetinha quando recebeu o boné assim, América, grande outra vez, fácil, América, grande outra vez, botou um Szinho de bom humor e de veracidade.
Não, que se facilitado pelo que em inglês não tem. Facilitado porque great, você não precisa botar no plural o adjetivo, né? Então é é, só botar Américas e pronto. né? Então, se começarmos a olhar o que está acontecendo pelo mundo, eu não concordo que esteja havendo uma ruptura e não uma transição, como foi dito pelo primeiro-ministro, com grande sucesso, aliás, do Canadá em Davos. Até porque uma ruptura contém uma transação, uma transição. Ela é, ela própria, uma transição. Não há nada que conflite hoje, a não ser Israel com Gaza, Putin com ucranianos, velhas, históricas dissidências, dissociações, que não têm nada característico deste tempo. Nem a maneira como Netanyahu pôs Israel em ação para extermínio dos palestinos. Na década de 30 e na década de 40, isso aconteceu também, e não foi a primeira vez. E, aliás, a propósito, eu gostaria muito de ver um estudo sério sobre algo semelhante que aconteceu no Paraguai, por ação do seu vizinho, como diziam os livros de história da minha infância. Os brasileiros, depois de concluídas as batalhas, exterminaram os homens paraguaios para que não houvesse nova guerra, eles não alimentassem nova dissidência bélica. Isso precisa ser estudado também de uma maneira mais profunda. Aliás, um dia eu vou contar um caso a respeito, um caso jornalístico engraçado a respeito disso. Aproveita e conta. Aproveite e conta. Bom, quem me contou foi o Paulo Bittencourt, que era dono do Correio da Manhã. Anos antes, 20 anos, talvez, antes da minha chegada ao Correio, portanto, ainda no século passado, década de 40, um jornalista paulista que trabalhava aqui no Rio, era um nome nacional, assim, muito respeitado, muito sério, muito temido, Gondim da Fonseca. Deixou alguns livros de reportagens, de análise política e tal. E o Gondim teve uma dica qualquer de desvio de dinheiro, do dinheiro de pagamento aos oficiais e soldados, particularmente aos soldados que estavam lutando no Paraguai. O dinheiro que ia com a finalidade de remunerá-los ou de despesas paralelas à guerra. Então, ao que ele soube, esse dinheiro não chegaria integral à sua finalidade. Perdia uma parte no caminho entre a fronteira Brasil-Paraguai e o campo de batalha. E disse ao Paulo Bittencourt que ia investigar isso e tal, porque a dica que ele havia recebido sugeria a ele onde encontrar alguns dados sobre, e até algumas provas constituídas por folhas de pagamento, cujas assinaturas dos remunerados se repetiam com o mesmo desenho numa quantidade enorme.
indicando que não foi o verdadeiro remunerado que recebeu, que assinou aquilo. Paulo Bittencourt disse, olha, isso aí vai dar um bolo danado, você cuidado com esse negócio, não mexe com isso, assim, de peito aberto, porque certamente haverá problemas para mim e para você. Eu encaro, tá, mas tenho a impressão de que para você será pior. Abre o olho. Não, o Gondim é um sujeito muito presunçoso. Então, em parte, com razão, ele era muito competente na maneira como fazia o jornalismo dele. E realmente ele publicou no Correio da Manhã alguns dados estarrecedores. A repercussão esperada não foi exatamente a prevista. Ele não foi preso publicamente, não houve nenhuma ação, nenhuma resposta oficial do Exército. O Gondim simplesmente desapareceu. Sumiram com o Gondim, ninguém achava o Gondim em lugar nenhum. Foi uma procura, o Correio da Manhã foi completamente mobilizado pelo Paulo Bittencourt, ele forçou o governo a procurar o Gondim e ninguém achava o Gondim. O Exército souberam dias depois, conseguiram localizar o Gondim por uma denúncia. O Gondim havia sido raptado e o propósito dos raptores é que ele, de fato, desaparecesse em definitivo. E saiu para dizer ao Paulo Bittencourt, quando lembrado da advertência, o Gondim, com aquela suficiência dele, disse, não, mas valeu a pena. Não foi nada, não valeu a pena. De uma suficiência tal que quis botar a banca do não atingido. Mas, no fundo, durante um bom tempo, ele foi extremamente cuidadoso e nunca partiu para encarar esse fato, tornar público o que houve realmente com ele, o que fizeram com ele naquele dia, ninguém ficou sabendo, porque ele moitou. Isso foi antes ou depois dele escrever O Carreirista da Traição? Foi antes, né? O quê? Isso foi antes dele escrever O Carreirista da Traição, aquele livro dele. Não era sobre o Lacerda? Sobre o Lacerda, sim. O Carreirista da Traição. Mas Bob tem... Foi antes, foi depois, né? Foi. Não, Bob... Não, eu tinha... Foi. Nós estouramos. Deve ter sido, eu não me lembro da data. E fiquei sempre lá no Correio, enquanto estava lá, de procurar isso no Correio e tal. Mas o Gondim acho que estava vivo, uma coisa assim. Por alguma razão eu acabei não mexendo com esse assunto, que me pareceu delicioso para uma reportagem ao mesmo tempo esclarecedora, denunciativa e humorística, engraçada e tal, leve. Mas acabei não procurando. Não... Acho que foi por ter o Gondim ainda vivo em São Paulo. Ele salvou do Rio para São Paulo. Não, eu queria deixar uma reflexão para os nossos ouvintes, espectadores, para eles pensarem, com vários motivos, chamavam Maduro de ditador. Por que a imprensa brasileira não trata Donald Trump a essa altura do campeonato como ditador? Boa pergunta, Paulo. Pois é, mas vai ficar para o próximo programa a gente tentar responder. Tem reprise no canal Bob Fernandes. Amanhã. Às 19 horas. 19 horas, aqui na sexta-feira também, 19 horas. Um abraço, obrigado, Jânio, Sérgio e Bob. Abraços a todos.
Abraços Muito para, obrigado. para todos e todas, queridos. Isso. Intervalo comercial.